título de 2000 não valeu como mundial? É que o Corinthians não ganhou Libertadores, era só um torneio de verão, os europeus vieram com time reserva. Fala, corintiano! É um argumento mais fraco que o outro e é uma delícia rebater todos eles. É isso que a gente vai fazer agora. O que a gente mais ouve é que o Corinthians não pode ter 2 mundiais e uma Libertadores. Mas pode sim, viu? E o time do Messi jogou o Mundial? Jogou agora esse Super Mundial de Clubes Por agora. que ele jogou o Mundial de Clubes? Porque ele era o país sede. Obrigado. Jantou cedo, hein, velho Vamp? Mas vamos voltar no tempo e entender direito essa história das vagas no Mundial. Em junho de 99, a FIFA anunciou o novo Mundial para janeiro de 2000, tendo o Brasil como país sede. E cara, para a CBF organizar aquele Mundial de Clubes era muito conveniente, porque o Brasil sonhava em organizar a Copa do Mundo, quem sabe em 2010. Era um plano que se concretizaria em 2014, como a gente bem sabe. Ficou decidido então que o Mundial de 2000 seria em janeiro e teria 8 participantes. E também que cada confederação continental adotaria o critério que bem entendesse para preencher essas vagas. A Europa tinha direito a 2 vagas. Então a UEFA decidiu que seria uma do campeão da Champions League de 99, o Manchester United, e a outra seria do campeão da Champions do ano anterior, 98, que tinha sido o Real Madrid. As outras confederações, América Central, África, Oceania, Ásia, teriam direito a uma vaga cada. E todas adotaram o mesmíssimo critério, campeão continental de 99. Na Ásia cabe um asterisco aí. O campeão, de fato, foi o Júbilo Iwata do Japão, só que ele teve um problema jurídico com a FIFA. Então, no lugar dele veio o Al Nassr da Arábia Saudita. Ok, tudo certo até aqui, com 6 times definidos. 2 da Europa, 1 da América Central, 1 da África, 1 da Oceania e 1 da Ásia. E a vaga da América do Sul, hein? Seguindo a lógica dos outros continentes, tinha que ser o campeão de 99, ou seja, o Palmeiras. Claro, pô, porque nos outros 5 continentes veio sempre o campeão de 99, mais o Real Madrid, que tinha uma vaga excedente na Europa e foi o campeão de 98. Só que aí entram 2 personagens em campo. O Eurico Miranda, na época deputado federal, mas principal dirigente de futebol do Vasco, e o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Eles queriam o Vasco de qualquer jeito nesse Mundial. E aí eles mexeram os pauzinhos na Comebol para entrar o Vasco, campeão da Libertadores de 98. Conclusão, o Palmeiras tomou um baita passa-moleque, porque ficou prometido pro Palmeiras que ele jogaria o Mundial seguinte, de 2001. Ou seja, em vez de os nossos rivais palmeirenses ficarem gritando que o Mundial de 2000 não valeu, o grito tinha que ser outro. Não é o Vasco que tem que jogar, é o Palmeiras. Só que não teve jeito, foi o Vasco pela velha e nefasta politicagem que assola o futebol. Pronto, agora a gente já tem todos os representantes continentais definidos. E a 8ª vaga, hein? Bom, essa seria do país sede. E aí a CBF decidiu que essa vaga do país sede seguiria a mesma linha torta de raciocínio do campeão da Libertadores. Seria o campeão brasileiro de 98 e não o de 99. Isso gerou polêmica na época. Muita gente argumentou, com razão, que o certo era o campeão brasileiro de 99 ser o representante do país sede. E o Corinthians resolveu essa polêmica de um jeito pragmático, no campo. Ele ganhou o Brasileirão também de 99. E isso nos leva àquela jantada que o Vampeta deu no debate. Porque ele era o país sede. Obrigado. Quem for contestar a participação do Corinthians naquele Mundial tem que, por coerência, contestar também a participação de outras equipes que jogaram o Mundial sem ter passado pela etapa continental. Num debate parecido com esse outro dia aqui na comunidade do canal Memória Fiel, o Alessandro Santos disse que, olha, se for assim, precisa tirar o título mundial do Uruguai em 1930, o da Itália em 34, da Inglaterra em 66, o da Alemanha em 74, o da Argentina em 78 e o da França em 98. Todos eles ganharam como países anfitriões da Copa do Mundo. E eu concordo plenamente com ele, porque os representantes legítimos do Mundial de 2000 eram Corinthians e Palmeiras. Só que o Eurico e a CBF deram aquele na volta a gente compra para a diretoria do Palmeiras, que engoliu. Mas a questão é, se foi prometido pro Palmeiras jogar o Mundial de 2001, por que é que ele não jogou? Porque, cara, a ISL, gigante de marketing esportivo suíça, que organizou o Mundial da FIFA,
quebrou em 2000. Sem a ISL não tinha quem captasse patrocínio para a nova edição do Mundial de Clubes. Levou inclusive um tempo para a FIFA se reorganizar, até porque ela também já andava bem enfiada em escândalos de corrupção. O Mundial de Clubes só voltaria a ser jogado com representantes de vários continentes em 2005, quando o São Paulo ganhou. E, cara, questão de coerência de novo. Se um torneio perde a validade só porque não teve as edições seguintes, a FIFA teria que urgentemente anular as Copas do Mundo de 30, 34 e 38. Ué, porque não teve as Copas de 42 e 46 por causa da Segunda Guerra Mundial. Além dos papos furados de que o Corinthians não podia jogar aquele Mundial porque não ganhou a Libertadores, ou o Mundial não valeu porque teve um hiato depois, tem mais argumentos esdrúxulos aí na lista. Por exemplo, tem gente que disse que foi só um torneio de verão. Deixa eu explicar uma coisa que a gente aprendeu lá pela terceira série na escola. O mundo é dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Em janeiro, no hemisfério sul, é verão, mas na Suíça, que fica no hemisfério norte e é onde fica a FIFA, é inverno. Os caras teriam que estar muito desorientados para chamar os times europeus para um torneio de verão quando tem neve caindo nas janelas deles. Como o argumento de torneio de verão não pegou, inventaram outro. O Mundial, então, era só um teste, era só um torneio pré-temporada. Deixa eu explicar outra coisa bem elementar, que a gente não aprende na escola, mas aprende em idade escolar. No hemisfério norte, as competições esportivas vão da metade de um ano até a metade do outro. Portanto, Pedro Bó, em janeiro não tem nenhum clube europeu fazendo pré-temporada. Engoliu inteirinho! Não, inteirinho não. Ele deixou os pregos no canto do prato pra tua avó comer, Pedro Bó. Essa do Pedro Bó só quem é das antigas vai entender. Mas, cara, certos argumentos nem o Pedro Bó daria hoje em dia. Ele daria um Google antes de soltar umas pérolas num debate. O campeão da UEFA era o Manchester United. E tava O onde ele? Manchester United ele não jogou esse campeonato. Pra se informar melhor. E aí vem outros argumentos esdrúxulos, tipo, mas os europeus não deram muita importância para aquele mundial. Cara, eles nunca deram importância para nenhum mundial de clubes. Nem o Super Mundial da FIFA, agora em 2025, eles queriam jogar. Mas daí a mentir dizendo que os times europeus vieram com reservas para o Mundial de 2000 já é desonestidade. O Real Madrid trouxe Cacídia, Salgado, Roberto Carlos, Hierro, Redondo, Raul, Anel, Cassávio. O Manchester United colocou em campo Beckham, Neville, Stam, Cole, Solskjaer, Sheringham, Giggs e até o Roy Keane, o mesmo que poucas semanas antes tinha feito o gol da vitória sobre o Palmeiras na Toyota Cup, o Mundial de 99. Essa constelação jogando o Mundial e o fato de o Mundial ser reconhecido como oficial pela FIFA fez a imprensa brasileira dar bastante importância para aquela competição. Fez inclusive muito jornalista achar que o Corinthians e o Vasco não teriam a menor chance de ganhar daqueles times europeus. E muitos deram uma zombada. A Folha, por exemplo, disse que o Mundial era a chance de finalmente o Corinthians ser grande. Nas entrelinhas tem meio um deboche ali, do tipo, nunca serão, jamais serão. E o Estadão disse que o Corinthians jogava aquele Mundial para ganhar dignidade internacional. De novo, nas entrelinhas, isso ia no caminho do se o Corinthians não for campeão, e não vai ser, ele vai continuar sendo o time da Zona Leste, que só ganha o Paulista e de vez em quando belisca um Brasileirão, que era a narrativa provocativa da época. Obrigado por isso, meus colegas jornalistas. E sabe o que eu acho mais curioso? É que muitos torcedores rivais do Corinthians, que ficam até hoje dizendo que o Mundial de 2000 não valeu, estavam com a cara grudada na tela da TV para ver aquela final entre Corinthians e Vasco. Quer uma prova disso? A Bandeirantes superou a Globo em audiência naquela decisão, o que era raríssimo. Isso significa que a final, transmitida com exclusividade pela Band, superou no Ibope o Jornal Nacional e a novela global Terra Nostra, super badalada na época. O fato, cara, é que a Globo tentou sim ignorar aquele Mundial. Ela deu o mínimo de espaço porque ela não tinha os direitos de transmissão, que pertenciam à Trafic, empresa do J. Ávila, e ele negociou os direitos só com a Band. E isso contribuiu muito para essa tentativa de desprestigiar o Mundial de Clubes de 2000. Sim, porque naquela época, cara, a Globo era a grande mídia nacional. Era uma era pré-internet, pré-YouTube, pré-Netflix. Então ficava no ar uma coisa meio assim, se a Globo não transmitiu, é porque não tem tanta importância. Acontece que quando passaram para a final Corinthians e Vasco, a Globo mudou de ideia. Ela sucumbiu e acabou fazendo uma cobertura decente como ela costuma fazer. Porque era
era aquilo, o barulho era tão grande na mídia impressa, nas outras TVs, no rádio, que não dava mais para ignorar. Festa da Fiel no Maracanã. O Corinthians vence o Vasco nos pênaltis por 4-3 e conquista o mundo. Segundo a Folha de São Paulo, a Globo se arrependeu amargamente de ter boicotado o Mundial de 2000. E a Folha, por sua vez, foi coerente. Se lá atrás ela tinha dito que o Corinthians teria finalmente a chance de ser grande, no dia seguinte à decisão, ela destacou na primeira página: o Corinthians é campeão do mundo. Olha, cara, esse vídeo não deveria nem existir. Não era pra ninguém em sã consciência contestar aquele Mundial. Mas já que contestaram sem nenhum apego à lógica ou à realidade dos fatos, vamos ver o que o pessoal aqui do canal responde quando alguém diz que aquele Mundial não valeu. O Murilo Gomes vai numa linha parecida com o que a gente já disse hoje aqui no vídeo. O Corinthians era o representante do país sede. Ronaldo Pessoa vai na mesma linha. Quer dizer então que se o Brasil ganha a Copa de 2014 também não ia valer, né? E o Jean Antonietti faz um alerta aqui. Olha, o Corinthians não foi convidado para aquele Mundial. Ele garantiu a vaga como país sede sendo bicampeão brasileiro, como a gente trouxe aqui. E o Acácio Rocha responde: cara, é um título reconhecido pela FIFA, pô. Será mesmo, Acácio? Será que a FIFA realmente reconhece esse título? Sei não. Deixa eu buscar aqui no computador, dar um Google aqui, ver se eu acho alguma coisa. Deixa eu ver, achei um site aqui que mostra que o primeiro campeão mundial de clubes oficial da história é o Corinthians no ano 2000. Mas não sei, será que é um site confiável? Tem credibilidade, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, é o site oficial da FIFA.